Olá, pessoal, boa noite. É com alegria que iniciamos mais um momento de partilha e reflexão sobre o ensino de História e Literatura. Hoje falaremos sobre os diálogos entre literatura, experiências formativas e cotidiano escolar. Estaremos ancoradas no artigo Ensino de História, Literatura e Cotidiano Escolar, publicado em 2014 pelo professor Iranilson Buriti de Oliveira. Hoje, nós vamos falar sobre esse texto, né, do Iranilson, mas, para enriquecer ainda mais a nossa conversa, nós teremos participação especial. Sim, hoje nós vamos ter a participação especial de 4 professoras incríveis que irão ministrar em conjunto a aula de hoje. Então, nós vamos contar com a presença da professora Amanda Gribel, que já está aí presente, né, Amanda? Seja muito bem-vinda. Olá, Maria boa noite. Cecília, boa noite, Amanda. Também com a professora, vamos contar com a presença da professora Maria Cecília, que também já está presente na reunião, né? Obrigada. Boa noite. Vamos contar com a presença da professora Sabrina Cavalcante. Boa noite. Boa noite, professora. E com a participação da professora Flávia Gomes. Boa noite. Boa noite, seja muito bem-vinda. Obrigada. E a estrutura da aula de hoje, ela vai ser dividida da seguinte forma. Eu vou trazer uma introdução e também vou falar um pouquinho sobre a proposta do artigo. Depois, a professora Maria Cecília vai falar um pouco sobre a base teórica e abrangência. A professora Amanda Gribel entra depois com o estudo de caso Aloysio Azevedo e a cidade. Depois nós vamos contar com a Flávia Gomes no estudo de caso Domingos Olímpio e o Campo. E com a professora Sabrina Cavalcante no estudo de caso João do Rio e as ruas urbanas e sugestões metodológicas. E aí eu trago para vocês uma breve conclusão. Mas antes de avançarmos, eu gostaria de apresentar brevemente o autor do artigo que a gente vai trabalhar hoje. O professor Iranilson Buriti de Oliveira é docente da Universidade Federal de Campina Grande, pós-doutor em História pela Fundação Casa de Oswaldo Cruz e pesquisador do CNPq. O seu artigo é resultado de uma experiência de ensino vivida por ele, né, na disciplina de História do Brasil 3, ministrada lá na Universidade Federal de Campina Grande. Nessa disciplina, a proposta foi relacionar a história e literatura por meio da análise de obras literárias que ajudasse a problematizar as imagens e representações sobre o campo e a cidade, especialmente nas últimas décadas do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. Então, os autores analisados nessa obra, como eu disse, foi o Aloysio Azevedo, o Domingos Olímpio e o João do Rio. Através deles, os artigos nos convidam a pensar como a literatura pode funcionar como fonte, método e estratégias de ensino de história em sintonia com o cotidiano escolar, né, gente? Mas antes de chamar a professora Maria Cecília, vale aqui trazer uma contextualização que esse artigo, ele é fruto de um processo formativo coletivo. Ele foi construído em 3 momentos distintos, né? Primeiro, durante a Ampu Ceará, que foi realizada no Crato em 2012, onde se discutiu a relação entre o material didático e as práticas cotidianas. Depois, ele também foi discutido na Ampu de Paraíba, em Cajazeiras, lá no mesmo ano, em 2012, onde o foco foi justamente o uso do livro didático de história. E, por fim, nas experiências, né, do próprio autor como docente, como eu disse também, na disciplina de História do Brasil 3. Então, é nesse contexto aí que se consolidou a proposta de utilizar obras literárias, né, como um recurso pedagógico para investigar representações sociais, práticas culturais e experiências vividas entre o campo e a cidade no Brasil, no final do século XIX e no início do século XX. Então, com esse panorama traçado, né, é com alegria que eu passo a palavra para a professora Maria Cecília, que vai nos conduzir pela base teórica e pelo escopo
da análise proposta pelo artigo. Então, seja muito bem-vinda, professora Cecília. A palavra está com você. Obrigada, Lilian. Boa noite mais uma vez. Estou muito alegre de falar sobre esse assunto, porque, afinal de contas, eu estou no meu último período de literatura e, para mim, está sendo uma grande alegria, né, participar desse estudo e dessa chamada aqui, dessa aula. Então, o que esse primeiro slide mostra é o ponto de partida da experiência realizada na disciplina da História do Brasil 3, na UFCG. A proposta foi sair do ensino mais tradicional, que usa só documentos manuais, e explorar a literatura como uma fonte histórica. A ideia era analisar romances brasileiros para refletir sobre as representações sociais do Brasil entre o final do século XIX e o começo do século XX. E aí entra uma questão bem importante. A literatura não serve só para ilustrar a história. Ela ajuda a construir visões de mundo, a expressar tensões sociais e revelar imaginários coletivos que nem sempre aparecem, né, nos documentos oficiais. E os autores trabalhados foram Aloysio Azevedo, Domingos Olímpio e João do Rio. E cada um traz uma abordagem bem particular. O Aloysio Azevedo, por exemplo, no romance O Cortiço, retrata o cotidiano de uma habitação coletiva no Rio de Janeiro, mostra exclusão social, preconceito racial, desigualdade, tudo isso inserido num discurso de progresso que justificava a expulsão dos pobres do centro da cidade. O Domingos Olímpio, com Luzia Homem, apresenta a questão do sertão nordestino, assolado pela seca. É uma obra muito marcada pelo naturalismo e traz uma personagem feminina forte, né, fora dos padrões. E já o João do Rio, na Alma Encantadora das Ruas, observa a cidade do Rio de Janeiro por dentro. Ele retrata o espaço urbano como um organismo social feito de pessoas, memórias, práticas religiosas, desigualdade. E ele mostra a rua como um lugar de encontro, de conflito, de aprendizado. Então, nesse primeiro momento, o foco foi esse, compreender como esses autores, por meio da ficção, nos ajudam a enxergar dilemas históricos do período. E agora, com esse segundo slide, a gente aprofunda como esses romances foram analisados dentro da disciplina. O objetivo era ir além da narrativa, né? Era entender quais temas históricos apareciam nessas obras. E os alunos identificaram várias questões relevantes. As problemáticas aí que eu coloquei no slide, por exemplo, o racismo, aparece nas relações entre personagens e nos estigmas sociais, a migração interna, as secas no sertão, os impactos da urbanização excludente também são muito evidentes. Além disso, assuntos como sexualidade, papéis de gênero, preconceitos morais e tensões de classe foram discutidos a partir dessas leituras. Além dos temas, foram estudados também conceitos, né, e bem explorados. O adultério, tratado não só como uma questão íntima de um casal, mas como um fator de ruptura nas normas sociais, os vícios, muitas vezes relacionados à criminalização da pobreza, e a higienização urbana, que justificava a expulsão de grupos marginalizados dos centros das cidades. E a favelização, como consequência direta dessas políticas. E aí, para fechar essa análise, tem uma citação do Nicolau Shevchenko, desculpa se eu não pronunciei corretamente, que ajuda a resumir tudo, né? A literatura fala ao historiador sobre a história que não ocorreu, ou seja, ela mostra as intenções que não se concretizaram, os planos que fracassaram, os personagens que a história oficial esqueceu. Então, a literatura permite acessar essas camadas mais sutis da experiência humana, e isso torna o ensino de história muito mais completo, porque não se trata apenas de transmitir fatos, mas de provocar reflexões, de abrir espaço para múltiplas vozes e de estimular uma leitura mais crítica e sensível do passado. Então, agradeço mais uma vez, passo a palavra agora para a Amanda. Muito feliz por estar aqui. Obrigada, Cecília. Agora eu vou falar um pouquinho, então, como que foi trabalhado o Aloysio Azevedo, né? No próximo slide aí a gente vai ver, é um anterior, isso. E o contexto histórico, né, de O Cortiço. O Aloysio Azevedo, ele é natural do Maranhão,
é um dos principais representantes do naturalismo, né, no Brasil. A obra que o professor sugeriu, né, para os estudantes ali do curso foi o Cortiço, de 1890, que retrata a formação mesmo dos cortiços, né, na cidade do Rio de Janeiro. Durante o período das reformas urbanas, conduzidas por Pereira Passos, conhecido pelo projeto de Bota Abaixo, que visava modernizar a cidade, mas também promoveu a exclusão dos pobres dos centros urbanos. E aí, durante as aulas, o que foi proposto, né? Que os alunos dramatizassem essa obra, então eles fizeram em forma de teatro, e aí eles construíram cenários que representavam esse momento histórico. Aí a peça mostrava ali a expulsão dos moradores pobres para a periferia, os conflitos com a polícia, denunciando mesmo essas contradições, né, de progresso urbano, que muitas vezes é apresentado como um avanço, mas que serve para ocultar muitas desigualdades sociais, e aí volta a tocar naquele assunto que a Cecília pincelou, da higienização dos espaços da cidade. Na obra, os estudantes conseguiram discutir diversos temas, como, por exemplo, as sexualidades, conflitos de gênero, conflitos familiares, a vida dos ex-escravizados, além das estratégias de sobrevivência mesmo, dos moradores. Um exemplo bem marcante da obra e do trabalho dos meninos com a obra é a personagem Rita Baiana, que a sexualidade dela, ela é apresentada como instintos incontroláveis, como se ela fosse animalizada mesmo, inferiorizada, perigosa para a ordem social. O Bertoleza, ele vai representar a vida dos ex-escravizados, o João Romão, que vai ser aquele empreendedor ganancioso, que é meio que o símbolo, né, da exploração e dessa hipocrisia social. E assim o autor vai construindo a imagem do pobre como o outro, o oposto da burguesia, uma figura suja, rústica, descontrolada, um espelho invertido que reforça valores morais e civilizatórios das elites. E, por fim, essa visão, ela culmina na destruição do cortiço, simbolizando, assim, a vitória do discurso higienista, que associa a pobreza à doença, à degeneração moral, e a demolição do cortiço aparece como uma solução, né? Solução final, eliminando o que é considerado ameaçador à saúde e à ordem pública. Mas os alunos conseguiram levantar reflexões sobre as chamadas astúcias, né, da ordem e das ilusões desse progresso. Enquanto o progresso parecia promover melhorias urbanas, na prática ele servia para invisibilizar e expulsar os mais pobres. E ainda assim também o cortiço foi representado como um espaço de resistência, ali no livro havia festas, alegrias, relações de solidariedade entre os trabalhadores, e todos esses pontos eles conseguiram destacar, levantar e trabalhar durante essa análise. E agora a Flávia vai falar de outra obra. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. E a Amanda passou para mim. E estarei falando sobre a obra de Domingos Olímpio. Eu fiz uma análise sobre esse romance e eu achei características deste romance muito marcantes, que realmente representa ali a cultura cearense. A própria linguagem desse romance, a gente pode observar o sotaque. É como se a gente lesse o romance e percebesse o sotaque do Ceará. Eu achei muito interessante o romance do Domingos Olímpio. Domingos Olímpio, ele foi um jornalista, ele nasceu em 1851 e faleceu em 1906.
e teve grande contribuição na literatura brasileira. Falando agora especificamente sobre o romance Luz e a Homem, como eu já disse, tem as características do romance, traz esse aspecto cultural e da identidade cearense ali do sertão nordestino muito forte. E é um romance que apresenta assim, uma linguagem muito erudita e, ao mesmo tempo, poética. Então, assim, é uma linguagem muito rebuscada, muito interessante. E, assim, este livro foi um livro publicado em 1903, descreve a realidade regional do sertão cearense, marcada pela seca, miséria e a luta pela sobrevivência ali daquele povo. O realismo e o naturalismo são aspectos assim marcantes na obra de Domingos Olímpio. Ele busca fazer uma representação ali fiel dos aspectos sociais e psicológicos ali dos personagens. O personagem principal da obra é uma mulher por nome Luzia, que ela foi apelidada por Luzia Homem por apresentar características fora do padrão esperado, que é o padrão feminino, aquele padrão frágil, né? Que é o padrão muito característico ali da época. E Luzia é uma mulher forte, determinada e independente. São essas características que o romance apresenta dessa mulher, uma mulher forte, guerreira, apesar ali da situação de seca que os personagens vivem, é uma mulher que sobrepõe ali a realidade da sua época. E, assim, as contribuições dessa literatura para a história, eu considero muito importante. Por quê? Porque, através da literatura, por exemplo, deste romance em específico, o educador pode trabalhar ali a realidade ali do povo, por exemplo, dali do Ceará, a seca que ocorreu em 1877, por exemplo, né? Então, pode trazer esses aspectos históricos para situar ali, né, em sala de aula com os alunos, o que aquela população viveu, o que é que fez aquela população, né, do sertão nordestino mudar para a grande cidade, no caso Fortaleza. Então, ali é uma literatura que contextualiza muito bem, que traz ali a realidade, que faz com que a realidade seja compreendida através do romance. Então, essa é uma forma muito, muito interessante para trabalhar a literatura na história, para introduzir essa noção de história através do romance. E eu agradeço, essa a minha contribuição para falar do romance de Domingos Olímpio, e eu passo a palavra para Sabrina. Olá, gente, boa noite. Eu vou apresentar o estudo de caso do João do Rio e as ruas urbanas, e posteriormente vou apresentar algumas sugestões metodológicas. João do Rio é um pseudônimo de Paulo Barreto, que nasceu em 1881 e morreu em 1921. Ele foi um cronista, romancista, tradutor, contista, teve grande importância no contexto das obras literárias brasileiras. Nesse estudo de caso que eu apresento sobre a obra A Alma Encantadora das Ruas, o João do Rio
buscou abordar sobre a importância da gente reconhecer as ruas como um espaço e uma fonte de conhecimento sobre a cidade e a sua dinâmica social e cultural. Na obra foi abordado sobre a cidade do Rio de Janeiro, no século XX, que na época passava por grandes transformações. As pessoas era uma cidade que estava ganhando tendo um aumento populacional e uma movimentação na cidade em relação à vida urbana. E o João do Rio explorou isso, abordando sobre diversos perfis das pessoas na sociedade, e no caso das pessoas que moravam no Rio de Janeiro. Ele abordou tanto as mudanças em relação à cidade, quanto as pessoas que passavam pela rua, sobre a importância da gente olhar para a rua como um espaço que a gente consegue perceber a cultura, consegue perceber contextos sociais, consegue ter um ponto de sociabilidade e de encontro. E ele abordou também sobre como as pessoas se relacionam e se interagem na cidade. É uma obra que permite a fonte de conhecimento e permite também a gente conhecer um pouco mais sobre o Rio de Janeiro. O João do Rio, que é o pseudônimo de Paulo Barreto, ele abordou também diversos pontos importantes para a gente conhecer sobre esse encontro das ruas, os mendigos, os trabalhadores, cada pessoa que tem uma importância, né, para a gente ter um pouco mais de visibilidade, até mesmo olhar para o outro. Quem são as pessoas que viviam no Rio de Janeiro? Em que contexto elas estavam inseridas? E isso nos permite também perceber sobre como essas obras elas devem ser trabalhadas com os nossos alunos, que vai ser o próximo ponto que eu vou abordar com vocês nas sugestões metodológicas. Um dos pontos que eu posso trazer aqui para vocês é a leitura e interpretação das obras literárias. Quando a gente vai ler uma obra literária, a gente precisa se perguntar quem é o autor, em que contexto essa obra foi escrita. No caso, por exemplo, do João do Rio, como eu informei, a obra foi escrita considerando a cidade do Rio de Janeiro no século XX. Então, por exemplo, quando a gente vai ler a crônica dele, a gente precisa considerar esse contexto, a gente precisa considerar a forma como ele escreve, entender o que é uma crônica, para a gente conseguir fazer a leitura e conseguir compreender aquilo que o autor está querendo passar para a gente. Outro ponto importante é a gente fazer a análise do espaço urbano como um território educativo. A gente pode estimular os alunos a observarem as ruas, as praças, os espaços públicos do seu entorno e também, atualmente, de forma online, para que eles consigam encontrar, né, as imagens e memórias de circulação, informações culturais. Aqui, por exemplo, trazendo para Belo Horizonte, por exemplo, nós temos algumas ruas aqui que são consideradas pontos históricos. E no contexto da obra literária, a gente consegue perceber quais são alguns pontos no Rio de Janeiro que podem ser considerados também importantes para a gente compreender essa leitura. Também é importante fazer atividades práticas e de campo. Propor os alunos de fazerem saídas coletivas para observar os nomes das ruas, os monumentos, as praças, os edifícios, relacionando os personagens históricos com os conhecimentos locais. Outra possibilidade é a discussão crítica sobre o patrimônio histórico-cultural, possibilitando os alunos a refletirem sobre a importância de preservarem os espaços urbanos e a história oficial que a cidade leva, resgatando também a memória dos sujeitos anônimos e cotidianos. Essas são só algumas formas de se trabalhar e utilizarem metodologias para poderem estudarem as obras e aprender um pouco mais, tanto em salas de aula quanto de forma online. Bom, agora nós vamos apresentar para vocês algumas conclusões que a gente teve de forma coletiva
e espero que vocês tenham gostado. Excelente, Sabrina, meninas. Então, vamos aqui, né, para a conclusão de mais uma aula. E para a gente concluir, né, eu queria retomar aí um ponto central do artigo, né? O romance, dentro da sala de aula de história, não deve ser visto ali como algo acessório ou decorativo, né? Ele é uma fonte rica que nos oferece páginas de memórias sobre épocas e lugares, sobre ritos, costumes, né? Práticas culturais, manifestações sociais, tudo isso ali captado pelo olhar do escritor. São, como diz o autor, romances de história. E a partir disso, né, o artigo traz aí algumas sugestões muito interessantes para que os professores possam trabalhar com romances de forma crítica e produtiva em sala de aula. Então, ele traz ali 6 orientações principais, né? Seleção temática dos romances, né? Ele traz que os romances, eles devem ser escolhidos pelas professoras e professores com base ali em temas variados, como família, sexualidade, né, religião, política, urbanização, manifestações culturais, regionalismos, entre outros, né? Isso ajuda a organizar o conteúdo de forma mais próxima da realidade dos estudantes. Ele traz também a apresentação do autor e da escola literária. Então, é fundamental trazer para a turma informações biográficas do autor e deixar claro a qual escola literária esse autor se associava naquela época, né? E isso ajuda a entender as intencionalidades da obra e o contexto histórico e estético nos quais essa obra foi produzida. Ele também sugere o cuidado com os anacronismos, né? O professor, ele precisa destacar as diferenças temporais e os modos de escrever em cada época. Então, uma aula introdutória, ela pode apresentar os estilos de escrita de diferentes décadas e regiões, evitando, assim, interpretações fora do contexto, né? E, por exemplo, a linguagem dos anos 50, ela é muito diferente da linguagem do final do século XIX. Uma outra sugestão que ele traz é atenção às expressões regionais, né? Nós aqui que somos mineiros sabemos, né? Como que muitas vezes a gente está ali no meio de pessoas que não são de Minas, ou nunca veio em Minas, ou não conhece nenhum mineiro, e tem algumas expressões que não conhece, assim também como a Flávia trouxe, né, na experiência, né, como que o sotaque cearense, né, ele faz com que ele está ali impregnado no livro. Então, palavras e expressões locais, elas devem ser discutidas em sala de aula para facilitar a compreensão, né? Uma boa ideia é criar com os alunos um mini dicionário com esses termos, né? A Luísa Azevedo e Domingos Olímpio, por exemplo, eles utilizam com frequência vocábulos muito específicos das regiões onde se passa ali as suas histórias, né? Também ele sugere um envolvimento dos alunos na pesquisa. Então, os estudantes, eles podem ser convidados a participar da pesquisa das obras e de outras obras até do mesmo autor, né? E procurar adaptações para o cinema, né? Para a televisão, ou buscar conexões em contextos atuais. E isso fortalece ali o protagonismo do aluno, da aluna, né? Nesse processo de aprendizagem. E, por fim, ele fala também do trabalho interdisciplinar. O ensino de história, por meio dos romances, também favorece práticas inter- e transdisciplinares, né? O professor, ele pode construir parcerias com docentes das áreas de letras, de geografia, de artes, né? No ensino fundamental e no médio, isso pode incluir atividades integradas com professores de artes, de português, de geografia. Então, é isso, gente. Aí, no final dessa leitura e dessa discussão, o convite, né, que fica é o de abrir espaço dentro da sala de aula para que a literatura também conte história, né, com sensibilidade, com crítica e com escuta para as vozes aí do passado, né? Então, a gente conclui aqui a nossa aula. Eu quero agradecer a presença, né, de todas as professoras
E vamos finalizar aí com essa reflexão, né, da importância da literatura, né, nas aulas de história. Aí, se alguém quiser também, né, finalizar, aí fiquem à vontade, viu? Muito obrigada. Obrigada. Boa noite para todo Espero mundo. que a gente se reúna, né, novamente, para a gente Sim. poder tratar de outros assuntos em outras aulas. Obrigada, foi bastante enriquecedor. Foi um trabalho assim que complementou muito. O nosso pensamento encaixou muito bem um ao outro, então foi muito produtivo. Então, vamos encerrar a gravação, agradecer a professora. Boa Só um noite. minutinho. Boa Vou noite. parar.